Boys in Pink apresenta Pink Talk. Olá, humanos! Tá começando hoje mais um Pink Talk, o seu conteúdo extra e gratuito de quase todo sábado, exatamente, quase todo sábado, que a gente traz para você aqui no Boys in Pink, para te tirar do tédio da quarentena, para poder aliviar o seu tédio da quarentena, para trazer entretenimento para você, para te deixar mais feliz nessa quarentena fatídica, nessa quarentena cansativa, que eu já não sei mais o que fazer em casa. Eu levanto da minha cama, sento na cadeira para começar a trabalhar. Mentira, eu assisto a aula da faculdade antes, começo a trabalhar, levanto da cadeira, tomo um banho, deito na minha cama. Depois, quando eu não estou deitado na minha cama nem sentado na cadeira, eu estou sentado na sala ou eu tô na cozinha comendo. Então a minha quarentena tá incrível, o meu tour pela minha casa, eu já conheço cada centímetro desse lugar. Eu nunca mais vou reclamar de não ficar em casa, juro pra vocês. É, Então, hoje eu tô pra falar de uma coisa que eu vi alguns dias atrás. Eu tô falando tanto de Twitter, né? Enfim, eu vi alguns dias atrás que aconteceu que uma pessoa, uma menina postou no Twitter, não vou lembrar o nome dela, eu até retuitei, eu tentei procurar aqui, mas eu não acho, eu retuito muita coisa no Twitter. E eu vi uma coisa que eu achei muito interessante e tipo, eu sempre achei um absurdo, mas eu nunca vi tanta gente, eu nunca vi repercutir tanto o que ela falou. E é sobre o desperdício de alimento em busca do entretenimento. Às vezes a galera acaba extrapolando um pouquinho quando se fala de entretenimento, ainda mais aqui no Brasil. Eu sei que no mundo inteiro tem gente que passa fome, em todos os países tem gente que passa fome, porém a gente vive a realidade aqui no Brasil, então a gente precisa falar no nível Brasil da situação. Então eu vou contar para vocês alguns casos que eu vi, que eu procurei, que eu busquei sobre desperdício de comida. Provavelmente você deve estar pensando no caso da banheira de Nutella do Lucas Neto nesse momento. Foi um dos motivos que me trouxe a fazer que me levou a fazer esse vídeo, na verdade, né? Não me trouxe, que me trouxe aqui para poder falar sobre isso, mas que me levou a fazer, que me motivou a fazer a falar sobre isso. Além do tweet da menina que falou sobre um cara que chama Penzeiro. Acho que é isso que fala, que é Penzero, não sei o nome do canal do YouTube. Mas é um canal que também usa muito desse atributo para buscar entretenimento. Então, mas antes, né, a gente precisa trazer informação. O Panda não tá aqui, como apresentado por uma só pessoa, né? O Panda não tá aqui. Então hoje eu vou passar um pouquinho de informação para vocês. Informação da BBC de 2019, essa informação do dia 19 de julho de 2019, é que a porcentagem de pessoas que passam fome no Brasil, que tem uma insegurança alimentar, conforme está descrito na notícia. Esse número é de 2013, é um número não tão atualizado, mas eu tenho um número um pouquinho mais atualizado aqui, é de 3,6% da população brasileira. Ou seja, 3,6% da população brasileira não sabe o que vai, não sabe o que vai, não, né? Não sabe se vai almoçar, se vai jantar, ou se vai tomar café da manhã. Ou tem pessoas que, dentre essas pessoas, tem pessoas que só comem uma refeição por dia, tem pessoas que não comem todos os dias. Então, dentre todos esses múltiplos de pessoas que passam fome ou que perdem uma refeição por falta dessa refeição, não por ignorá-la, o número em 2013 eram de 3,6%. 2013 é muito tempo atrás, mas eu tenho uma informação aqui de 2018, de uma notícia publicada em 2019, dia 19 de fevereiro de 2019, que 5,2 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Então o número é muito grande. Se a gente for pensar que cada pessoa, se a gente for pensar no número 5,2 milhões, é um número pequeno quando você olha de uma maneira mais específica, de uma maneira macro, num país que tem quase 300 milhões de habitantes, mas são 5 milhões desses quase 300 milhões que passam fome ainda. Então, você que tem as suas refeições, você que tem todas as refeições, você que tem café da manhã, almoço, café da tarde, janta, você que tem café, almoço e janta e não toma café da tarde por opção, existem pessoas que não têm o café da manhã
nem o café da manhã, nem o almoço, e muito menos o café da tarde e a janta. São pessoas que não sabem o que vão comer, não, são pessoas que não sabem quando vão comer. Isso a gente está contando, são pessoas que puderam contar. Isso não contam moradores de rua, não contam pessoas, moradores de rua no geral, não contam essas, pessoas, habitantes de rua ou de albergue, essas coisas. Contam pessoas que têm a sua casa em algum lugar e não têm condição, acesso fácil ao alimento ou condições para poder comprar o seu próprio alimento. E pensando nisso, você já deve estar achando um pouco peculiar, no mínimo peculiar, essa galera gastando comida à toa. Eu acabei de ver um vídeo sobre o Felipe Neto, onde ele fala, do Felipe Neto, na verdade, onde ele fala de alguns desafios do YouTube, de alguns desafios que as pessoas fizeram com comida, relacionados à comida no YouTube. Não só comida, ele fala de desafios que as pessoas fizeram no YouTube, desafios aleatórios, desafios nada a ver. E aí, ele começa o vídeo justamente que nem eu começo o podcast, ele fala muito sobre, ele não fala sobre as pessoas que passam fome, mas ele fala do irmão dele, o Lucas Neto. E que o caso mais famoso, eu acho que é o caso mais famoso de desperdício de alimento, é o do Lucas Neto, quando ele, no episódio que ele encheu uma banheira de Nutella e fez a foca lá, onde ele estourou e ficou famoso. E aí ele acabou desperdiçando muita Nutella, gastou uma grana, beleza, o dinheiro sai do bolso dele? Sim, sai do bolso dele. Mas quem arca com isso tudo é ele? Sim, é ele. Mas ele é um criador de conteúdo, ele é uma pessoa que influencia crianças. O canal dele é voltado para crianças. Isso eu vou deixar mais para frente, depois eu volto nisso. E aí o Felipe Neto disse que a ideia do irmão dele surgiu como para copiar uma outra pessoa. Copiou um cara, eu não sei se o cara é americano, o nome do cara é Kender, alguma coisa assim, não lembro. Mas ele copiou esse outro cara e esse outro cara fez uma banheira enorme de Nutella, banheira tipo até o talo, cheia de Nutella, o cara mergulhou na banheira, enfim, fez o vídeo para poder ganhar view, para poder ganhar entretenimento, para poder buscar entretenimento. O Lucas Neto não encheu a banheira toda e pelo discurso do Felipe Neto, ele, entre aspas, entre muitas aspas, ele conseguiu achar no mercado a Nutella que estava perto de vencer e ele comprou um lote gigantesco. Beleza, você comprou um lote gigantesco de Nutella para buscar entretenimento. Por que não é necessário buscar entretenimento? Por que você não procura buscar entretenimento de uma outra forma, ou gerar entretenimento de uma outra forma? Às vezes é necessário criar o seu público. Umas pessoas que se mudaram através desse período de criação de público foi o próprio Cauê Moura. O Cauê Moura é um cara que falava bosta o tempo inteiro, um cara que gritava, falava alto e xingava e não sei o quê. E hoje ele tem ele é completamente diferente porque ele cresceu junto com o público dele. E você falar do seu público, você falar com o seu público de uma maneira incorreta desde sempre é muito complicado. Eu tenho uma sobrinha de 7 anos que ela assiste Lucas Neto, ela gosta de Lucas Neto, é um dos presentes que ela pediu, infelizmente, foi o livro do Lucas Neto. Mas como foi um livro, a gente acabou dando. Não, não porque foi um livro, é porque ela pediu de presente. Às vezes dar um livro de presente para uma criança não é tão legal. Quando eu era criança eu queria ganhar brinquedo e eu não queria ganhar livro. Então acho que minha sobrinha pode escolher o que ela pode ganhar. Mas, voltando para o assunto, o Lucas Neto ele influencia crianças, assim como o Enaldinho, que também já fez vários desafios com comida, ou esse Penzeiro, não sei o nome desse caralho de canal, que foi o canal que eu mais peguei raiva, que ele faz alguns desafios jogando videogame do irmão dele do telhado, pulando numa cama elástica cheia de pipoca, pulando numa cama elástica de salgadinho. Tem um outro vídeo que ele colocou não sei quantos ovos na casa e eles fizeram meio que um campo minado de ovo e pro pessoal, tipo, ir pisando, pra não pisar nos ovos. Encheu um quarto de ovo, tipo, um deles estava dormindo. É uma galera, tipo, são os irmãos, acho, primos, sei lá o que caralho eles são. E aí eles estavam colocaram ovo no quarto inteiro e aí, tipo, acordou a pessoa no susto, a pessoa foi levantar correndo, pisou um monte de ovo, tipo, estragando um monte de comida, encheu um quarto de pipoca, enfim, tipo, várias coisas. E a galera acaba achando isso legal. As crianças acabam achando isso legal porque elas assistem e veem que tá todo mundo se divertindo no momento.
como a galera tá se divertindo, eles buscam se divertir também. As crianças buscam se divertir também, e elas querem copiar isso. Então, tipo, que tipo de público o você influenciador digital tá criando? Você influenciador digital voltado para crianças. Que tipo de público você está criando? Você tá criando um público que vai desperdiçar comida, que vai desperdiçar alimento, que não vai pensar no próximo? Ou você está criando um público que não quer saber de nada e só quer saber da própria diversão? Esse Pen Zero, ele fez um vídeo falando que, tipo, basicamente ele tava falando, foda-se, o que eu compro é com o meu dinheiro, o que eu compro é gasto, é eu que gasto, então eu posso fazer o que eu quiser já que eu que tô comprando. Tudo bem, realmente, você que comprou, você faz o que você quiser com isso. Se você quiser socar tudo no seu cu, você soca, desculpa. Às vezes eu fico um pouco exaltado quando falo disso. Mas enfim, se você quiser, você pode fazer exatamente o que você quiser com o que você compra, porque o dinheiro de fato é seu. Mas a empatia nessa hora ela é muito necessária. Você precisa enxergar que muitas vezes você precisa ajudar outras pessoas e você não está fazendo aquilo ali só para sua galera. Mesmo que fosse só para sua galera, você não está fazendo aquilo ali para você mesmo. Você está fazendo aquilo ali para milhões de pessoas assistirem. O Penzeiro, ele tem 6,46 milhões de inscritos. Isso eu estou gravando no dia 30/5, às 5 horas da manhã. É, Ele tem mais de 6 milhões de inscritos, quase 6 milhões e meio de inscritos. O Lucas Neto eu não lembro, mas ele tipo, já deve ter passado os 10 milhões de inscritos. Então, são os principais casos que eu peguei. E a galera, tipo, a maioria desse público é um público infantil e você precisa prestar atenção no público que você está criando. Quem é responsável pela criação são os pais. Sim, mas quem ele assiste não são os pais, quem ele assiste é você. Então você faz parte da criação desse público. A gente aqui no Boys in Pink, a gente busca diálogos importantes, a gente busca diálogos que são tabus, porque a gente quer conscientizar os homens que ouvem a gente, as mulheres que ouvem a gente, as pessoas em geral que ouvem a gente. Porque a gente acha necessário, a gente acha que é uma coisa importante a gente passar uma visão para essas pessoas, a gente entender a visão que essas pessoas têm e explicar para as pessoas como que as coisas funcionam. Por exemplo, eu amei o último episódio da Caixa dos Homens, onde a gente explicou algumas coisas, onde a gente fez a gente praticou o exercício da Caixa dos Homens e a gente se entendeu, a gente se viu, e eu tava falando inclusive com uma pessoa que comentou sobre o episódio comigo, e eu falei que a gente faz os episódios em chamada de vídeo, por chamada de vídeo. E na chamada de vídeo a gente fez quando o Dan contou a história, eu só consegui olhar pro Panda, o Panda olhava pra mim, os dois com o olho arregalado assim, tipo, a gente não conseguia acreditar no que a gente tava ouvindo quando o Dan contou a história da tia dele. Você não ouviu? Volte uma casa e ouça o episódio, é muito importante. Um episódio muito legal. E a gente ficou desesperado. Então, é isso que e a gente quer conscientizar as pessoas. Então, e são pessoas adultas. O nosso público é o público adulto. É o público jovem adulto, né, na real. E se o nosso público fosse voltado para crianças, a gente teria um trabalho de conscientização mais importante ainda. Porque você está partindo da criação da pessoa. Então você está desenvolvendo, a pessoa está vivendo com você, a pessoa está compartilhando a infância dela com você. Porque é a verdade, uma criança compartilha a infância dela hoje com um youtuber, com um influenciador digital, com algum TikToker, sei lá, tipo, com tudo que a criança assiste. Então, eles assistem isso e elas acabam levando em consideração que isso é normal. Elas levam em consideração que encher uma banheira de Nutella é legal, elas levam em consideração que gastar comida à toa é legal. Só que isso não é uma coisa legal, isso não é uma coisa importante. A gente precisa prestar atenção no que a gente divulga para as pessoas, principalmente que você divulga, desculpa, principalmente se você divulga para muitas pessoas. Se você divulga isso para muita gente, você precisa prestar atenção no que você está falando, da forma que você está se comunicando. Se você está se comunicando de uma maneira incorreta, de uma maneira que vai contra as as diretrizes, não diretrizes é muito rígido, mas contra os princípios, os seus princípios e os princípios de muita gente, se tem muita gente contra você, você tem que entender que alguma coisa de errado está acontecendo. Então, cabe mais para isso. Nossa, eu falei pra caramba, eu nem notei, já passou quase 15 minutos. Então, as pessoas precisam se conscientizar, esses influenciadores eles precisam entender o público que eles conversam
E dá para você levar entretenimento para as pessoas sem usar do desperdício. As pessoas acabam falando muito que esses alimentos são alimentos vencidos, que esses alimentos são alimentos que você não pode, não precisa mais, que são impróprios para uso, tal, e elas compram esses alimentos vencidos. Primeiro que é crime você comprar a venda de alimentos vencidos, então você não pode comprar esses alimentos. Então é um argumento falho, é um argumento inválido que as pessoas usam. Eu acho que eu coloquei aqui na pauta como patrocínio. O patrocínio também eu acho que é inútil, porque eu acho que um patrocinador não daria produtos dentro da validade ou fora do prazo da validade, ou fora da validade, na verdade, que sendo para a pessoa desperdiçar esse produto. Então a pessoa precisa um patrocínio, ele não vem dessa forma. O patrocínio ele vem para um uso correto do produto. Então, um patrocínio, sei lá, de uma pipoca não vem para você colocar numa cama elástica e pular na cama elástica com um monte de pipoca. Não vem para isso, vem para uma questão diferente, uma questão mais específica. Então, talvez as pessoas estejam comprando esses alimentos para poder desperdiçar esses alimentos sem nenhum fim. Então, e você não pode doar esses alimentos. Então, tipo, porque você pulou numa banheira de Nutella, você pulou numa piscina cheia de banana, você pulou numa cama elástica cheia de pipoca, de salgadinho, enfim, que seja. Você quebrou um videogame. Meu, quantas crianças queriam ter um videogame? Quantas crianças queriam ter a pipoca para comer? Quantas crianças queriam um pote de Nutella para poder comer? Tem gente que não sabe o que vai almoçar, não sabe se vai almoçar e quando vai almoçar. Então, cabe pôr a mão na consciência. Passou algum tempinho a mais do episódio, mas o Danilo vai me perdoar com isso. Então, para finalizar, é exatamente isso: é para caber a consciência, a pessoa entender exatamente o público que ela está conversando e saber conversar com esse público, porque de fato quem divulga conteúdo faz parte da criação do seu público direto. Eu acho que é isso que eu queria falar. Acompanhem-nos, acompanhem a gente nas redes sociais, acompanhem a gente no Instagram, no Boys in Pink Podcast, acompanhem a gente no Facebook, no Boys in Pink, só buscar por Boys in Pink você acha a gente no Facebook. Para ouvir a gente, agora tem vários canais, vários meios de você ouvir a gente, várias plataformas. Eu não sei se eu vou lembrar todas, mas a gente tem o Spotify, Google Podcast, YouTube, o Apple Podcasts, agora que é o novo, né? O Apple Podcasts e o Google Podcasts. O legal do Google Podcast é que você não precisa baixar o Google Podcast. Ele é uma extensão que já tem no seu celular e você usa a extensão do seu celular para poder ouvir o nosso podcast e entre outros vários podcasts. O Spotify também, se você não tem o Spotify pago, quem não tem Spotify pago, ele passa propagandas a cada 30 minutos, se eu não me engano. Se você usar o Spotify para ouvir podcasts, ele não interrompe você com as propagandas. Então, vale a pena você também ouvir a gente no Spotify. Caso você não queira usar nenhum dos dois, tem o YouTube também, o Deezer e o Apple Podcasts, beleza? Então, já falei muito, tamo aí, é isso. Neuralizador na mão e você não ouviu nada.